Graça e paz, igreja. Nós falamos nessa quarta-feira, na reunião de oração, que como igreja, nós estamos mudando o tom. Como igreja, nós estamos com esse jejum mudando a nossa postura. Como igreja, nesses dias de jejum, nós estamos treinando a nossa linguagem para que seja uma linguagem sobrenatural, para que seja uma linguagem do céu. Treinando os nossos ouvidos para que nós possamos estar atentos ao clamor do céu, atentos à voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Então, com temor e tremor que nós nos colocamos nesses dias para santificação, para nós silenciarmos a nossa carne, silenciarmos as distrações. Quantas distrações o mundo quer nos engolir, o tempo, a rotina, as situações, as tempestades, os desafios, os problemas, eles querem nos engolir. O diabo rodeia, a palavra do Senhor fala que ele está como um leão ao nosso redor, esperando para nos tragar. Mas o Senhor é poderoso, amém? O Senhor é poderoso e mais forte. E nós andaremos na luz do Senhor. Nós nos posicionaremos como filhos da luz. E essa é a palavra dessa noite que o Senhor tem para nós, como igreja, andando nesse tema juntos, caminhando com a nossa cobertura. Somos uma igreja que tem uma cobertura, somos pastores que são pastoreados, somos pastores que têm o coração discipulado, vulnerável para ser tratado, e junto com as igrejas aliançadas estamos caminhando nesse tema à luz da sua presença. Junto com essas igrejas no Brasil inteiro nos reunimos também para esse jejum, porque o jejum é o chamado do noivo de Jesus, o noivo que chama a noiva, a sua igreja, para se preparar para ele vir, né? Se prepare que ele está vindo. Então, como que nós nos preparamos? Jejuando e orando até que ele venha, amém? E hoje nós vamos falar então os filhos da luz. Salmos 89:15 é o tema do ano, é o tema é o versículo que nós vamos ouvir o ano inteiro. Salmos 89:15 fala: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar. Não é um peso o chamado de adorar, não é um fardo o chamado de adorar ao Senhor. Nós nascemos, nós fomos criados para a glória de Deus, para adorar, para dar louvor ao Senhor. Então nós só encontraremos felicidade quando nós estivermos posicionados nesse lugar de adorar ao Senhor. Porque quando nós adoramos outras coisas, nós não temos sentido na vida, mas feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. Amém? Quantos querem andar na luz? Quantos querem andar na luz? Quantos querem corresponder com esse chamado? E quando nós falamos de adorar, nós não estamos falando só dos irmãos que formam esse time aqui de adoração, mas nós, igreja, somos o povo, amém? Porque se esse louvor toca aqui e nós não cantamos, não faz sentido. Se a igreja não canta, se a igreja não louva, se a igreja não adora, não faz sentido, porque a igreja, o louvor, a adoração é você, amém? Você, igreja, louva o nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios 3:18, vai falar que nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18 fala assim: e todos nós que com a face, com o rosto desvendado, como por espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o seu Espírito. Então nós vamos caminhando com o Senhor e vamos sendo transformados de glória em glória. Na nossa jornada com Jesus, nós temos um encontro com Jesus, e quando nós nos encontramos com a luz de Jesus, algo muda em nós. E não é um encontro, mas é uma jornada, uma caminhada com Jesus, e vamos sendo transformados de glória em glória. Efésios 5:8. Então, nessa palavra, nós vamos focar no Novo Testamento, aonde ali o Senhor chama a gente de filhos da luz. Aonde que na palavra do Senhor fala que nós somos filhos da luz? Como que Jesus se apresenta? Jesus se apresenta falando que Ele é a luz do mundo. Nós vamos olhar para o Evangelho de João, para a carta de João, João descrevendo Jesus como a luz, João descrevendo Deus como a luz, e nós vamos olhar e ver esses textos, comprovando na palavra de Deus que essa luz que nós estamos falando é a luz de Jesus, é a pessoa de Jesus, é a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Lá em Efésios 5:8 fala assim: pois outrora éreis das trevas, agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E esse é o tema dessa palavra nessa noite. Andai como filhos da luz. Então antes de nós recebermos Jesus, antes de nós caminharmos com Jesus, antes de nós conhecermos a obra da cruz, nós andávamos, nós estávamos nas trevas. Mas agora, aqui em Efésios 5, nós vamos ver todo o manual de conduta do cristão, como que tem que ser. A Bíblia é esse manual, e ali em Efésios 5 vai falar como tem que ser o nosso modo de viver, como tem que ser, como que se comporta, como que age, como que vive os filhos da luz. Então ele vai nos chamar, a palavra de Deus nos chama assim: então antes vocês andavam nas trevas, vai localizar aonde que nós estamos sem Jesus? Nas trevas. Mas quando nós andamos com Jesus, nós estamos na luz e nós caminhamos na luz. Então, lá em Lucas 16, nós vamos ver também essa expressão de filhos da luz, quando Jesus, numa parábola, vai falar sobre a administração do dinheiro. E Jesus fala de um mau administrador do dinheiro, e ele fala dos filhos do mundo e dos filhos da luz. E ele fala dessa má administração nessa palavra, falando que muitas vezes os filhos da luz não estão sabendo usar os recursos, o dinheiro, as riquezas que Deus coloca nas mãos para dar glória e honra ao Senhor. Então lá em Lucas 16:8 vai falar isso. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente ou astutamente, porque os filhos do mundo, então ele separa ali, Jesus falando numa parábola, fala: os filhos do mundo às vezes são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então é uma exortação que Jesus dá ali, falando assim: nós precisamos ser diligentes com aquilo que o Senhor, com as riquezas, com o dinheiro que o Senhor coloca nas nossas mãos. E aqui nesse lugar, nesse texto ali, nessa parábola, Jesus usa essa expressão, filhos da luz. E aí nós vemos filhos da luz e o quê? Filhos do mundo, né? Pode tirar ali. Então, esse ensino vem trazendo essa expressão de filhos da luz. E nós vamos olhar agora lá para João 12. Pode colocar lá João 12, 35 e 36. Então o apóstolo João, ele deu ênfase, falando que Jesus é a luz. Até o pastor falou assim, amor, você vai gostar de pregar essa palavra. Porque as mulheres, nós temos, né, o tema Radiantes, que nós usamos nas conferências. E eu lembro que a cada conferência nós fazemos um ciclo de jejum, nós fazemos um tempo de jejum, e a gente começa a grifar na Bíblia todas os lugares onde fala de luz, 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 luz do mundo, onde Jesus se apresenta como luz, né? Então nós vemos muito isso lá, o apóstolo João dando essa ênfase, trazendo ênfase nesse ensino. Fala assim: respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco.
andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis o quê? Filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então Jesus traz nesse ensinamento ali no Evangelho de João, ele está falando assim: enquanto vocês têm a luz, creiam, ande na luz, porque aqueles que andam nas trevas, eles não sabem para onde vão. Então, queridos, se nós queremos direção, nós precisamos andar na luz, andar com o Senhor. Se nós queremos saber para onde nós vamos, nós que somos os filhos da luz, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos responder essas perguntas. E para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Você não está vivendo só para pagar suas contas, só para cumprir lá a sua carga horária de trabalho, mas você tem um destino eterno no Senhor. A sua vida, os seus dias não se acabam aqui. Mas você, por causa da obra de Jesus na cruz, por causa da salvação, por causa da obra de redenção da cruz, nós temos a vida eterna no Senhor. E não acaba aqui os nossos dias. Porque aqueles que andam na luz sabem para onde estão indo. Sabem para onde estão indo. Depois João 8:12, Jesus se apresenta falando que Ele é a luz do mundo. É um texto muito conhecido. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou. E quem me segue não andará, pelo contrário, terá a luz. Queridos, por que muitas vezes nós conhecemos Jesus, mas nós estamos com os sentimentos nas trevas, nós estamos com os pensamentos nas trevas? Nós precisamos renovar a nossa vida, lavar o nosso coração e a nossa mente nesses dias na palavra do Senhor, nos posicionarmos como filhos da luz, porque Ele fala: Ele é a luz do mundo, e quem segue Jesus não anda em trevas. Então essa é uma palavra para trazer um marco, uma separação, algo onde nós precisamos delimitar nas nossas vidas. Quem anda com Jesus não anda nas trevas. Depois, lá na primeira carta de João, ele fala que Deus é luz. 1 João 1,5 fala: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e anunciado é esta, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz. Depois 1 João 1,5, João 1,4 fala que Ele é a luz dos homens. João 1,9 fala que Ele é a luz que resplandeceu nas trevas. E João 8,12 fala que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E luz do grego é phos. Luz do grego é phos, que significa brilho, iluminar, revelar, trazer conhecimento. E sabe mais interessante que quando nós falamos a palavra fósforo, nós estamos também falando dessa luz, de trazer luz. Estou falando do significado dessa palavra. Quando nós falamos de fotografia no dia a dia, o fo, né, ali significa registrar, marcar a luz, essa luz marcada. Então esse é o significado da luz. Então nós vamos olhar o que é luz na palavra de Deus. O que é luz na palavra de Deus? Luz na palavra de Deus é a revelação. Fala comigo, revelação. Manifestação que Deus faz. A luz é a revelação, manifestação que Deus faz de quem? De si mesmo. De si mesmo. É Deus falando e revelando a si mesmo. Paulo, lá na sua conversão, ele fala que ele viu uma forte luz. Ele fala que viu uma forte luz. Muitas vezes nós cantamos também canções que falam que tem fogo nos olhos do Senhor, que esse brilho nos olhos do Senhor, Ele captura os nossos olhares. Sabe, queridos, nós precisamos adorar ao Senhor e sermos consumidos pela luz da sua glória. Nos momentos de louvores, quando nós estamos adorando, erguendo as nossas mãos,
A luz da presença do Senhor, esse andar na luz, ela está se manifestando. Sabe por quê? Para que você tenha uma experiência real, para que você tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor. As nossas gerações estão sendo tocadas conforme elas erguem as mãos. A Lisa ali esses dias falou para mim: mãe, conforme eu ergo a minha mão, eu sinto um quente. Eu falei: é o fogo de Deus. Eu falei: é o fogo. Ela falou: mãe, olha, eu ergo e eu sinto. Eu falei: é o fogo de Deus marcando a sua vida. E nós precisamos orar para as nossas gerações. Não é porque ela é filha de pastor, não é porque ela é especial, mas é porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem uma experiência, porque eles só ficarão na presença, na luz da presença, se eles tiverem uma revelação, uma experiência com o sobrenatural, uma experiência com essa luz, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E você precisa buscar, porque essa experiência está à nossa disposição enquanto adoramos, enquanto lemos a palavra. A luz da presença de Deus vem trazer revelação, e os nossos olhos brilham, e as trevas vão embora, e a transformação do Senhor começa em nossas vidas, e o Espírito Santo começa a convencer as trevas que havia e que há dentro de nós e que precisam ir embora, porque nós decidimos caminhar com Deus, e quem caminha com Deus não anda nas trevas, mas anda na luz, porque Deus é luz. Quantos aqui desejam ter uma experiência com essa presença? Com a luz dessa presença. Nós não estamos aqui só com um banner. Nós não estamos aqui só 3 domingos trazendo um ensinamento teológico, mas nós estamos levando o nível dessa igreja, o conhecimento, trazendo revelação do Espírito Santo para nós, dizendo: Senhor, nós queremos os nossos olhos iluminados. Senhor, ilumina, abre os olhos do nosso coração, nós queremos te ver. Porque quando nós vemos o Senhor, não é ninguém que contou para nós. É pela fé você crê. Por que você crê? Porque eu creio. Porque eu vi a luz de Deus. Porque Ele me tocou. Por quê? Mas por que você crê? Como que você? Mas como que Deus está com você se você está em sofrimento? O Senhor está comigo, porque é pela fé. Pela fé que nós somos salvos. E isso não vem dos homens, isso é dom de Deus. Amém, queridos? Você não vai ter como explicar muitas vezes como você vai entrar naquele centro cirúrgico. Quem tomou a sua mão, quem segurou a sua mão quando não tinha mais ninguém como base, como segurança, não tinha ninguém à vista dos seus olhos para te passar uma segurança, você vai dizer: é o Senhor que está comigo. Ele me guarda, Ele é minha torre forte. Sabe, queridos, isso vem de revelação. Isso vem de revelação, de andar na luz, de caminhar na palavra, de crer que esse Deus da Bíblia está desde lá de Gênesis até Apocalipse, tentando se revelar a nós. Querendo se revelar a nós. E Ele continua se revelando a nós. E Ele continua a cada dia se revelando a nós. Paulo, então, na sua conversão, quando ele teve o encontro com Jesus, ele viu uma forte luz. João 1,9 fala: a vida estava nele. A vida estava nele. João 1,4. João 1,4, a vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós somos chamados para ser filhos da luz, que revelam a glória de Deus. Tiago 1,17 fala assim: o sacrifício, o dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes. Pode passar o próximo lá, 17. Isso. O Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Ele nos chama para manifestar essa luz. Vamos lá para João 1, do 1 ao 5. João começa descrevendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E no 5, a luz, o quê? E as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos,
a luz da presença do Senhor está com você. Você sai desse lugar e a luz da presença do Senhor continua com você. Então você declara, você determina nos lugares onde você está que as trevas não vão permanecer, as trevas vão recuar, porque a luz do Senhor está com você. Então o ponto 1 dessa palavra, nós queremos falar que nós precisamos encontrar a luz. E encontrar a luz é encontrar quem? Jesus. Encontrarmos Jesus. Muitas vezes nós achamos que o encontrar Jesus é o encontro com Deus, que nós passamos na igreja, nós temos um encontro com Deus, mas encontrar a luz é um encontro diário com a palavra de Deus, é um encontro diário nas orações, é Ele se revelando lá no seu dia a dia. Encontrar a luz é Jesus se revelando lá, você dirigindo, indo para o seu trabalho, lá você no seu escritório, você encontra a luz. Sabe quando você não vê saída? Você não vê saída. Mas quando você está com Jesus, quando você ora, você encontra direção, consolo, descanso. Então Jesus veio para iluminar, para revelar a glória de Deus. Esse é o plano perfeito de Deus. Jesus veio para revelar a glória de Deus. Essa luz que Jesus veio revelar para nós. Então nós precisamos dessa luz que revela e dessa luz que transforma. Acontece que muitas vezes nós fugimos da luz. Nós fugimos da luz de Deus, nós fugimos da comunhão, nós fugimos da palavra, nós fugimos de jejuar, de orar. Nós fugimos. Nós ficamos lá no canto longe, porque existe trevas, existe pecados não confessados, existem situações não resolvidas. Mas nós precisamos caminhar e andar nessa luz que revela os corações e nessa luz de Jesus que transforma os corações. Uma luz que traz sentido, uma luz que traz destino. Destino, a obra de Jesus na cruz nos trouxe sentido para a vida. Sentido. Sabe por quê? Porque antes nós tínhamos morte eterna, mas com Jesus nós temos vida eterna. Então a obra de Jesus nos trouxe sentido, nos trouxe razão, nos trouxe propósito. Nós nos reunimos aqui por causa da obra de Jesus, por causa do que Ele fez, porque Ele alcançou nossas vidas, porque Ele tem um plano, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quantas pessoas estão perecendo porque não têm a luz, estão perecendo porque não conhecem a luz, estão perecendo porque estão andando em trevas. E nós que somos os filhos da luz, precisamos testemunhar, refletir a luz e apresentar para aquelas pessoas que não têm sentido, para aquelas pessoas que estão no fim da linha, para aquelas pessoas que estão sem propósito de vida. Ei, você tem o plano perfeito, o plano de salvação, a palavra de Deus para apresentar para essas pessoas, porque a luz da presença, ela vem para nos iluminar, mas ela vem também para iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Muitas vezes você veio para Jesus por causa de uma situação difícil, por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação quebrada na sua vida. E muitas vezes Deus usa essas situações para nos atrair, para revelar a presença dEle, para revelar o poder dEle nas nossas vidas, mas não acabou aí. Tem mais de Deus, tem mais da luz de Deus para você conhecer, tem mais da glória, tem mais do brilho de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Estão junto comigo aí? Bastante versículo, certo? Nós precisamos então encontrar a luz. Ponto 2, nós precisamos andar na luz. Porque os filhos da luz, já fala, eles andam na luz e não nas trevas. Eles são filhos da luz, então nós somos filhos de Deus, nós andamos com Deus e nós manifestamos a luz, a vida, a realidade, a revelação de Deus. Andar na luz, sabe o que é, gente? É ter comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos. Acontece que muitas vezes nós queremos andar na luz e só ter comunhão com Deus. E nós não queremos ter comunhão com os nossos irmãos.
Sabe por quê? Porque muitas vezes é nessa comunhão com os irmãos que o nosso coração é revelado, que o nosso orgulho é exposto, que é onde nós precisamos ser tratados. E a palavra do Senhor nos ensina que para andarmos na luz, nós precisamos ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Lá em 1 João 1, do 5 ao 10, 1 João 1, do 5 ao 10, vai falar assim, 1 João 1, do 5 ao 10, a mensagem que tem da parte dele, que temos ouvido e temos anunciado é esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. No 6, se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, o que nós estamos fazendo? Se nós dissemos, sabe o que a palavra de Deus está falando? Que muitas vezes a gente diz uma coisa, mas a gente anda e caminha de outra maneira. Você diz que é filho de Deus, você diz que é filho da luz, mas anda e caminha de outra forma. E a palavra fala, se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, o que nós estamos fazendo? Mentindo e não praticando a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com quem? Uns com os outros. Nós precisamos de andar em comunhão. Nós precisamos de estar no culto, termos essa comunhão. Nós precisamos de andar em comunhão, de cultivar essa comunhão. Porque é o meu irmão lá na célula que vai orar por mim, que vai me fortalecer, que vai me ajudar a falar, irmão, não vai nesse caminho, porque esse caminho tem trevas. Então nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica o quê? De todo pecado. Se dissemos que não temos pecado nenhum, eu não preciso, eu não tenho pecado nenhum. O que a gente está fazendo, gente? Nós estamos enganando a nós mesmos. Não preciso jejuar não, nem vou jejuar, não é para mim isso não. Se a gente diz isso, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas o que, gente? Quando nós andamos em liberdade, nós cantamos aqui. Onde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Liberdade para você ser livre das trevas. Liberdade para você não andar em culpa. Liberdade para você não andar em pecado. Liberdade para você não andar escravo das trevas. Mas se diz no 9, se confessamos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Sabe, essa palavra não vem para trazer um fardo de você muitas vezes identificar, do Espírito Santo falar, tem trevas aqui, não, mas é para o quê? Confessarmos os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos buscar. Então andar na luz significa andar em obediência, andar em confissão, andar em perdão, andar em limpeza, andar em avaliação do nosso coração, andar em meditação da palavra, em ouvir o Espírito Santo, andar em purificação das nossas vidas contra o pecado. A comunhão com os irmãos é a alegria no servir uns aos outros, é na transparência, é a gente caminhar em transparência, é a gente caminhar em verdade, é a gente caminhar em amor, é a gente caminhar em perdão, porque a gente não é infalível, queridos. Mas é a gente entender que não tem uma uniformidade. Nós somos igreja Siloé, mas nem todo mundo vai muitas vezes pensar igual. Mas nós vamos andar em unidade. Nós vamos reconhecer a multissabedoria de Deus. Muitas vezes o irmão vai ministrar a célula diferente, o outro irmão vai tocar diferente, o outro irmão vai limpar diferente, mas cada um tem a multissabedoria de Deus manifestada em nós, através de nós. Porque essa é o plano de Deus para nós andarmos em comunhão com Ele e andarmos em comunhão com os irmãos. Então nós precisamos andar na luz, Sabe, queridos, em João 3, do 19 ao 21 fala, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas em Deus. Uma vida que vive fugindo da luz revela falta de verdade interior. Se nós sempre estamos fugindo, está faltando verdade interior nos nossos corações. Está faltando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a luz, ela sempre vai incomodar. Ela vai incomodar aquele pecado, ela vai incomodar. Porque a luz, ela revela o nosso coração, ela revela as nossas intenções e muitas vezes nem sempre são boas. Mateus 6, 22 e 23 vai falar que os olhos, ouve comigo esse versículo, igreja, os olhos são a lâmpada do corpo. Sabe por quê? Que os olhos são a lâmpada do corpo? Fala, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Aqui nesse texto de Mateus 6, o Senhor nos alerta que pelos nossos olhos nós temos portas de entrada de trevas, porque é pelo olhar que a gente julga, não é verdade? Só com olhar, você não precisa nem de falar. Só de olhar você já julga. Você não precisa nem abrir a sua boca, só com os olhos você já julga. Só com os olhos você já critica. Já pensa mal, já tem más intenções. E a palavra do Senhor fala, eles são lâmpadas para o corpo, para o coração, para o corpo. E nós precisamos alimentar a comunhão com o Senhor por meio da oração. Então, igreja, nesses 21 dias nós estamos ensinando, nós estamos dando ferramentas, nós estamos apontando o caminho, nós estamos dizendo, é por aqui, este é o caminho, andai por ele. Qual que é o caminho? Jejua, ora, porque é por meio da oração que nós vamos manter essa comunhão com o Espírito Santo e manifestar as obras da luz, andar essa vida, essa jornada de transformação no Senhor. São dias de nós ouvirmos ao Senhor e avaliar o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração. Sabe, não é de você, ai Deus, fala mesmo com o irmão aqui do lado, sabe? Fala mesmo, Senhor, revela mesmo, Deus. Põe a luz mesmo lá no ministério, Senhor. Traz a sua luz lá na célula, Senhor, para o meu líder, que ele se arrependa, Senhor, que meu líder se... Sabe assim, aquelas orações que... Não, queridos, é para nós, é para você buscar do Senhor. Sabe? Talvez você quer apontar para o seu marido, para sua esposa. Ai, Senhor, fala com essa mulher, fala com esse homem, Deus, fala com meus filhos. Senhor, que eu reflita a sua luz. E que eu seja bênção. Que eu seja paz, que eu seja perdão, que eu seja comunhão, que eu seja intimidade com o Espírito Santo na minha casa, nos meus relacionamentos. Sabe, queridos, Pedro, quando Jesus estava sendo crucificado lá em Mateus 26, Jesus estava em apuros ali, e Pedro, ele nega Jesus. E sabe que as pessoas reconheceram que Pedro caminhava com Jesus, ele estava seguindo, ele estava vendo ali toda aquela movimentação, que Jesus estava sendo pego ali, que realmente estava se cumprindo, que estava chegando a hora de Jesus ser preso, que estava chegando a hora da crucificação. E em Mateus 26 fala que Pedro foi andando de longe, acompanhando, mas ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido por andar com Jesus por causa do modo dele de falar. E quando apontaram isso, quando falaram, ele andava, ele ser um deles, sabe o que ele começa a fazer? O contrário, ele começa a praguejar. Mateus 26, 74 fala que ele começa a praguejar, que ele começa a falar coisas. Então ele começa a dizer, ele começa a fazer. E sabe, queridos, como filhos da luz, o que nós estamos fazendo? Apontando que andamos com Jesus, que estivemos com Jesus, que somos filhos da luz, ou nós estamos praguejando, reclamando? E daí depois segue o rumo ali, Pedro nega Jesus. Nesse texto de Mateus 73, ele muda o tom. Ele muda o tom, ele é reconhecido por um dos que andou, mas depois ele
Ele não estava com ele não. E ele começa a praguejar, ele começa a falar diferente do que aqueles que caminhavam com Jesus. E sabe, muitas vezes você não tem coragem para ser luz, que é o ponto 3 dessa palavra. Porque nós precisamos encontrar a luz, que é ter Jesus, andar na luz, manifestar as obras da luz e testemunhar. O ponto 3 é ser luz. Talvez você fale, eu não tenho tanto estudo, eu não sei como falar. E nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 4, Atos 4:13. Nós vemos Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de aquele mesmo Pedro ali, né? Aquele Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando nós andamos na luz, Deus nos dá coragem. Coragem para você ser luz lá no seu trabalho. Sabe quando você fala assim, se eu abrir a boca aqui no meu trabalho, vão me criticar, vão me julgar. Se eu falar que eu sou crente, se eu falar que eu vou na igreja, se eu falar um versículo aqui, se eu falar de oração, se eu falar lá no meu trabalho, vamos orar. As pessoas não vão entender que eu preciso ser luz, mas eu não. O Senhor vai te dar coragem para você andar na luz da presença nesses dias. Amém, igreja? O Senhor vai te dar coragem. O Senhor vai te dar coragem, as palavras certas. E olha o que acontece lá em Atos 4, do 29 ao 31. Atos 4, do 29 ao 31. Ao verem, Atos 4, 29 ao 31. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo nome, do teu santo servo Jesus. No 31, tendo eles orado, o que aconteceu? Mudou a situação ou não mudou? Oração tem poder ou não tem? Filhos da luz têm uma linguagem da luz. Filhos da luz têm a linguagem do céu. E a nossa linguagem é o quê? Quando as pessoas querem mudar uma cultura, quando as pessoas querem trazer uma nova cultura, elas mudam a linguagem, elas mudam o modo de falar, elas mudam o modo, a maneira de viver. Mas quando eles oraram ali, pode deixar projetado ali Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos. Só alguns? Só os espirituais? Todos. Sua família vai se converter. Amém. Aqueles que estão dentro da sua casa, que ainda não encontraram Jesus, vão encontrar Jesus. Sabe por quê? Porque você é luz naquele lugar. Porque Jesus brilha naquele lugar. Aquelas reuniões familiares onde você era o único crente, era a exceção. Deus vai encher do Espírito Santo. Deus vai, porque você vai ser luz, você é filho da luz. Mas eu não tenho coragem para falar. Eu não tenho coragem para falar dentro da minha família. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez. Queridos, nós temos experimentado isso na nossa casa, na nossa família. Cunhados se convertendo, familiares se convertendo. Porque é chegado o fim, é chegado a hora. E nós temos declarado, você vai ver isso na sua casa, na sua família. Você vai ver a sua geração rendida aos pés do Senhor, tendo um encontro verdadeiro. Porque você não vai ser só filho da luz, mas você vai andar na luz e você vai manifestar a luz, você vai ser luz. E aqueles que estão ao seu redor ficarão cheios da luz. Porque você anda com Ele e não anda nas trevas.
Encerrando já o nosso testemunho. Mateus 5, 16, 14. Mateus 5, 14 a 16. O seu testemunho vai iluminar todos que estão na casa. Mateus 5, 16. Mateus 5, 16. Vocês são a luz do mundo. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Cadê o 17? Tem aí ou não? Não? Será que é o 17? Não, é o 16 mesmo. É o 15, perdão. Não se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador ilumina todos os que se encontram na casa. A luz do Senhor, a luz de Jesus sobre a sua vida vai iluminar todos que estão na casa. Vai iluminar todos que estão na casa. Nós somos essa luz. Você tem autoridade. Sabe por quê? Porque você anda com a autoridade que é Jesus. Você caminha nessa autoridade, no poder que há no nome de Jesus, e as trevas recuam. As trevas recuam. Porque nós entendemos, nós andamos numa luz, nós pregamos o testemunho de Jesus em nós e através de nós. Essa é a luz. Essa é a luz que brilha em nós e através de nós. E o último texto que eu quero ler com vocês nessa noite é 1 Tessalonicenses 4, 5 e 6. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que dia que é esse, queridos? Que dia que é esse? Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. A volta de Jesus, a vinda de Jesus, fala que ele virá rápido, num instante. Mas fala que nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós somos filhos da luz. E fala para a gente não dormir. Fala que tem pessoas dormindo. Fala que tem pessoas que estão, quando a gente fala de sóbrio, são pessoas que estão muitas vezes anestesiadas, estão corrompidas, estão deslumbradas com esse mundo. Fala, vigiemos e sejamos sóbrios. São dias de nós vigiarmos, sondarmos os nossos corações. Nós somos filhos da luz. Hoje é uma noite para a gente vigiar e sondar os nossos corações. Vigiar e sondar os nossos corações nesses dias de jejum. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos tocar uma canção aqui. E você vai avaliar, você vai pedir para o Espírito Santo avaliar o seu coração. Senhor, se há trevas em mim, que o teu Espírito Santo continue me convencendo em andar em novidade de vida, me convencendo em andar em vigilância. Oh Deus, há sentimentos ruins, sentimentos que não pertencem à luz, sentimentos que precisam ser retirados, arrancados do meu coração, da minha mente. Ore agora, fala, eu te peço, Senhor, brilha a tua luz, somos filhos, eu sou filho da luz. Encontre um coração vigilante na tua palavra, em comunhão com o Espírito Santo. Não acaba aqui nesse culto, não acaba nos 21 dias, mas é uma jornada de transformação do Senhor. É hora de você colocar o seu coração diante do Senhor nessa hora. E falar, trevas recuem, sentimentos de incerteza, de dúvida, de medo, trevas recuem, agora, começa a fazer um compromisso no teu coração nesses dias. Nós estamos já indo para o final de fevereiro,
caminhando na leitura da palavra em Marcos, lendo o Novo Testamento, continue. Assuma um compromisso com o Senhor de ler mais a palavra, de perseverar na palavra, de perseverar na oração, porque tremeu o lugar quando eles oraram. E muitas vezes nós estamos experimentando prisão, culpa, engano, porque nós não estamos orando. Não estamos orando como deveríamos. Não estamos experimentando o poder da oração. Faça um compromisso com o Senhor enquanto o louvor toca, enquanto os instrumentos tocam, enquanto as vozes ministram. É você e o Senhor no seu lugar, dizendo como você vai se posicionar na luz da presença do Senhor. Você é filho da luz. Como você vai se posicionar? Na medida que você for orando, você vai levantar em pé no seu lugar. Vai adorar o nome do Senhor e reafirmar o seu compromisso com Ele em nome de Jesus.